Há um segredo que eu, como médica, estou ansiosa para compartilhar com você. É um tema que muitas vezes é evitado ou mal compreendido, mas que é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. É sobre o nosso relacionamento com o nosso próprio corpo e como isso pode afetar a nossa vida de maneiras que muitas vezes não imaginamos. Vamos falar sobre masturbação e testosterona. Sim, você leu bem. Masturbação. Muitas vezes, quando converso sobre isso com meus pacientes, vejo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Eles se perguntam se o tempo que passam sozinhos com seus corpos afeta suas vidas no longo prazo. Será que a masturbação pode levar a problemas de desempenho sexual? Ou até mesmo a perda de identidade sexual? É uma preocupação legítima, mas também uma que muitas vezes é alimentada por mitos e estereótipos. A masturbação é uma parte natural da vida sexualmente saudável. É um hábito que muitos de nós desenvolvemos ao longo da vida e que pode ser uma fonte de prazer e relaxamento. No entanto, muitas vezes ele é visto como algo ruim, algo que devemos esconder ou sentir vergonha por. Isso pode levar a uma relação complicada com o nosso próprio corpo e a um medo de explorar e entender as nossas próprias necessidades. Eu quero que você se sinta confortável ao ouvir sobre masturbação. Quero que você se sinta à vontade para questionar e explorar as suas próprias percepções sobre o assunto. É uma conversa que é raramente aberta e honesta, e que pode ser muito benéfica para a nossa saúde mental e emocional. Neste script, vamos explorar a relação entre masturbação e testosterona de uma maneira clara e objetiva. Vamos discutir os mitos e estereótipos que cercam o assunto, e vamos ver como a masturbação pode afetar a nossa vida de maneira positiva. É um tema que pode ser um pouco desconfortável, mas que é também fundamental para a nossa compreensão e aceitação do nosso próprio corpo. Vamos começar com a pergunta que muitos de vocês se fazem. O que é masturbação? E como ela pode afetar a nossa saúde e bem-estar? É uma pergunta simples, mas que pode ter respostas profundas e interessantes. Vamos explorá-la juntos. Agora que conhecemos a verdade sobre a masturbação e a testosterona, é hora de explorar como isso pode afetar a nossa vida de maneira mais profunda. A masturbação não é apenas um hábito sexual, mas também uma forma de expressar e explorar o nosso próprio corpo. É um ato de autoconhecimento, que pode nos ajudar a entender melhor as nossas necessidades e desejos. Quando nos sentimos desconfortáveis com o nosso próprio corpo, a masturbação pode ser uma forma de nos conectar com ele de uma maneira mais autêntica. É como se estivéssemos dizendo ao nosso corpo: eu o aceito, eu o amo e eu o respeito. Isso pode ser especialmente importante para aqueles que têm sido socializados para se sentir incômodos com a sua própria sexualidade. Agora, considerem como isso pode aplicar-se quando vocês enfrentam uma situação em que se sentem desconfortáveis com o seu próprio corpo. Por exemplo, imagine que você está em uma festa e alguém faz um comentário que o deixa sensível. Nesse momento, você pode se sentir tentado a se esconder ou a negar a sua própria existência. No entanto, se você tiver uma conexão mais profunda com o seu próprio corpo, você pode se sentir mais capaz de resistir a esses sentimentos negativos e de se defender de maneira mais autêntica. Outro aspecto importante da masturbação é como ela pode nos ajudar a lidar com a ansiedade e o estresse. Quando estamos sob pressão, é comum que nos sintamos desconfortáveis com o nosso próprio corpo. A masturbação pode ser uma forma de nos descontrair e de nos sentir mais conectados com o nosso próprio corpo. É como se estivéssemos dizendo ao nosso corpo: eu estou aqui para você e eu vou cuidar de você. Isso pode ser especialmente importante para aqueles que têm uma relação complicada com a sua própria sexualidade. Além disso, a masturbação pode nos ajudar a desenvolver uma maior autoestima e confiança. Quando nos sentimos confortáveis com o nosso próprio corpo, nós nos sentimos mais capazes de nos expressar e de nos conectar com os outros. Isso pode ser especialmente importante para aqueles que têm sido socializados para se sentir incômodos com a sua própria sexualidade. À medida que exploramos a relação entre masturbação e autoestima, é importante considerar como isso pode se manifestar em diferentes contextos da vida. Por exemplo, imagine que você está em uma situação social e se sente desconfortável com sua própria presença. Você pode se sentir tentado a se esconder ou a se afastar, mas se você tiver uma conexão mais profunda com seu próprio corpo, você pode se sentir mais capaz de se expressar e de se conectar com os outros. Outro aspecto importante é como a masturbação pode nos ajudar a desenvolver uma maior confiança em nossas próprias capacidades. Quando nos sentimos confortáveis com o nosso próprio corpo, nós nos sentimos mais capazes de nos expressar e de nos conectar com os outros. Isso pode ser especialmente importante para aqueles que têm sido socializados para se sentir incômodos com a sua própria sexualidade.
Por exemplo, imagine que você é um artista e se sente desconfortável em expor sua arte devido à sua origem sexual. Se você tiver uma conexão mais profunda com seu próprio corpo, você pode se sentir mais capaz de se expressar e de criar obras que refletem sua verdadeira identidade. No entanto, é importante notar que a masturbação não é uma solução mágica para todos os problemas de autoestima. É importante lembrar que a autoestima é uma questão complexa que envolve muitos fatores, incluindo a família, a educação, a sociedade e a cultura. A masturbação pode ser uma ferramenta útil para ajudar a desenvolver a autoestima, mas não é a única solução. Além disso, é importante considerar como a masturbação pode se relacionar com a saúde mental. Por exemplo, a masturbação pode ser uma forma de expressar e lidar com emoções como a ansiedade e o estresse. No entanto, é importante lembrar que a masturbação em excesso pode ser um sinal de problemas de saúde mental mais profundos. Por exemplo, a masturbação pode ser uma forma de escapismo para pessoas que estão lidando com problemas de depressão ou ansiedade. Agora, considere como isso pode aplicar-se quando você faz situações em que se sente desconfortável com o seu próprio corpo. Por exemplo, imagine que você está em uma relação e se sente desconfortável com a sexualidade do seu parceiro. Se você tiver uma conexão mais profunda com seu próprio corpo, você pode se sentir mais capaz de se expressar e de lidar com essas sensações de desconforto de uma maneira mais autêntica e saudável. Outro aspecto importante é como a masturbação pode se relacionar com a sensação de conexão com os outros. Por exemplo, a masturbação pode ser uma forma de expressar e lidar com emoções como a solidão e o isolamento. No entanto, é importante lembrar que a masturbação não é uma substituição para a conexão real com os outros. A masturbação pode ser uma ferramenta útil para ajudar a desenvolver a autoestima e a confiança, mas não é uma solução para a solidão e o isolamento. Além disso, é importante considerar como a masturbação pode se relacionar com a cultura e a sociedade. Por exemplo, a masturbação pode ser vista como algo tabu ou indecente em algumas culturas. No entanto, é importante lembrar que a masturbação é uma parte natural da vida humana e que deve ser aceita e respeitada. A masturbação pode ser uma ferramenta útil para ajudar a desenvolver a autoestima e a confiança, mas não é uma solução para os problemas de cultura e sociedade. Agora considere como isso pode aplicar-se quando você faz situações em que se sente desconfortável com o seu próprio corpo. Por exemplo, imagine que você é um membro de uma comunidade que vê a masturbação como algo tabu. Se você tiver uma conexão mais profunda com seu próprio corpo, você pode se sentir mais capaz de se expressar e de lidar com essas sensações de desconforto de uma maneira mais autêntica e saudável. Agora que exploramos a relação entre masturbação e autoestima, é hora de considerar como isso pode se relacionar com a nossa capacidade de lidar com a ansiedade e o estresse. A masturbação pode ser uma forma de expressar e lidar com essas emoções, mas é importante lembrar que a masturbação em excesso pode ser um sinal de problemas de saúde mental mais profundos. Por exemplo, a masturbação pode ser uma forma de escapismo para pessoas que estão lidando com problemas de depressão ou ansiedade. No entanto, a masturbação também pode ser uma ferramenta útil para ajudar a lidar com a ansiedade e o estresse de maneira saudável. Quando nos sentimos desconfortáveis com o nosso próprio corpo, a masturbação pode ser uma forma de nos descontrair e de nos sentir mais conectados com o nosso próprio corpo. Isso pode ser especialmente importante para aqueles que têm uma relação complicada com a sua própria sexualidade. Agora, considerem como essa relação pode se aplicar quando vocês fazem situações em que se sentem desconfortáveis com o seu próprio corpo. Por exemplo, imagine que você está em uma relação e se sente desconfortável com a sexualidade do seu parceiro. Se você tiver uma conexão mais profunda com seu próprio corpo, você pode se sentir mais capaz de se expressar e de lidar com essas sensações de desconforto de uma maneira mais autêntica e saudável. Outro aspecto importante é como a masturbação pode se relacionar com a nossa capacidade de lidar com a culpa e a vergonha. A masturbação pode ser vista como algo tabu ou indecente em algumas culturas, o que pode levar a sentimentos de culpa e vergonha. No entanto, é importante lembrar que a masturbação é uma parte natural da vida humana e que deve ser aceita e respeitada. Agora, considere como essa relação pode se aplicar quando vocês fazem situações em que se sentem desconfortáveis com o seu próprio corpo. Por exemplo, imagine que você é um membro de uma comunidade que vê a masturbação como algo tabu. Se você tiver uma conexão mais profunda com seu próprio corpo, você pode se sentir mais capaz de se expressar e de lidar com essas sensações de desconforto de uma maneira mais autêntica e saudável.
A masturbação também pode ser uma ferramenta útil para ajudar a lidar com a depressão e a ansiedade de maneira saudável. Quando nos sentimos desconfortáveis com o nosso próprio corpo, a masturbação pode ser uma forma de nos descontrair e de nos sentir mais conectados com o nosso próprio corpo. Isso pode ser especialmente importante para aqueles que têm uma relação complicada com a sua própria sexualidade. Outro aspecto importante é como a masturbação pode se relacionar com a nossa capacidade de lidar com a solidão e o isolamento. A masturbação pode ser vista como uma forma de escapismo para pessoas que estão lidando com problemas de solidão e isolamento. No entanto, é importante lembrar que a masturbação em excesso pode ser um sinal de problemas de saúde mental mais profundos. Agora, considere como essa relação pode se aplicar quando vocês facem situações em que se sentem desconfortáveis com o seu próprio corpo. Por exemplo, imagine que você está em uma situação em que se sente isolado e sozinho. Se você tiver uma conexão mais profunda com seu próprio corpo, você pode se sentir mais capaz de se expressar e de lidar com essas sensações de desconforto de uma maneira mais autêntica e saudável. À medida que exploramos as complexidades da masturbação e da autoestima, começa a emergir uma imagem mais clara da interseção entre a saúde mental e a saúde física. A masturbação não é mais vista como um tabu ou algo indecente, mas sim como uma ferramenta útil para lidar com a ansiedade e o estresse de maneira saudável. A autoestima também é revisitada, revelando-se como um conceito intrincado que envolve a percepção que temos de nós mesmos e do nosso próprio corpo. Nesse processo de reflexão, começamos a perceber que a masturbação pode ser uma forma de expressar e lidar com a culpa e a vergonha de maneira saudável. A solidão e o isolamento também são abordados, mostrando-se como problemas que podem ser enfrentados de uma maneira mais autêntica e saudável através da masturbação. A depressão e a ansiedade também são mencionadas, como consequências de uma relação complicada com o próprio corpo. A masturbação, portanto, não é mais vista como uma atividade isolada, mas sim como uma parte integrante da nossa saúde mental e física. Ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável, permitindo que lidemos com as ansiedades e os estresses da vida de uma forma mais eficaz. A autoestima também é reafirmada como um conceito fundamental para a nossa saúde mental e física, revelando-se como um fator crucial para a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida de uma forma mais saudável. Refletindo sobre essa jornada até agora, podemos perceber que a masturbação é mais do que uma simples atividade sexual. É uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, que nos permite lidar com as ansiedades e os estresses da vida de uma forma mais saudável. A autoestima também é reafirmada como um conceito fundamental para a nossa saúde mental e física, mostrando-se como um fator crucial para a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida de uma forma mais saudável. Agora, podemos começar a perceber que a masturbação é uma parte integrante da nossa saúde mental e física, e que ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A autoestima também é reafirmada como um conceito fundamental para a nossa saúde mental e física, mostrando-se como um fator crucial para a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida de uma forma mais saudável. É hora de refletir sobre essas ideias e de começar a aplicá-las em nossa vida de uma forma mais eficaz. À medida que exploramos o tema da masturbação e da autoestima, começa a emergir uma imagem mais clara da interseção entre a saúde mental e a saúde física. A masturbação não é mais vista como um tabu ou algo indecente, mas sim como uma ferramenta útil para lidar com a ansiedade e o estresse de maneira saudável. A autoestima também é revisitada, revelando-se como um conceito intrincado que envolve a percepção que temos de nós mesmos e do nosso próprio corpo. A masturbação é uma parte integrante da nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. Ela nos permite lidar com as ansiedades e os estresses da vida de uma forma mais eficaz e nos ajuda a desenvolver uma maior autoestima e confiança. A masturbação também é uma forma de expressar e lidar com a culpa e a vergonha de maneira saudável, e nos ajuda a superar a solidão e o isolamento. A relação entre a masturbação e a autoestima é complexa e intrincada, e envolve muitos fatores. No entanto, é claro que a masturbação pode ser uma ferramenta útil para desenvolver a autoestima e a confiança. A masturbação nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável, e nos ajuda a lidar com as ansiedades e os estresses da vida de uma forma mais eficaz. Agora, podemos começar a perceber que a masturbação é uma parte fundamental da nossa saúde mental e física.
Ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável, e nos ajuda a desenvolver uma maior autoestima e confiança. A masturbação também é uma forma de expressar e lidar com a culpa e a vergonha de maneira saudável, e nos ajuda a superar a solidão e o isolamento. A verdade é que a masturbação é uma parte natural da vida humana, e ela deve ser aceita e respeitada. Não há nada de errado em se masturbar, e é importante lembrar que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física. A masturbação nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável, e nos ajuda a desenvolver uma maior autoestima e confiança. Agora, é hora de refletir sobre essas ideias e de começar a aplicá-las em nossa vida de uma forma mais eficaz. A masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. É hora de começar a perceber a masturbação como uma parte fundamental da nossa saúde mental e física, e de começar a aplicar essas ideias em nossa vida de uma forma mais eficaz. A verdade é que a masturbação é uma parte natural da vida humana, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A verdade é que a masturbação é uma parte fundamental da nossa saúde mental e física, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. Agora, é hora de começar a perceber a masturbação como uma parte fundamental da nossa saúde mental e física. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A verdade é que a masturbação é uma parte natural da vida humana, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A verdade é que a masturbação é uma parte fundamental da nossa saúde mental e física, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A verdade é que a masturbação é uma parte natural da vida humana, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A verdade é que a masturbação é uma parte fundamental da nossa saúde mental e física, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A verdade é que a masturbação é uma parte natural da vida humana, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A verdade é que a masturbação é uma parte fundamental da nossa saúde mental e física, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável. A verdade é que a masturbação é uma parte natural da vida humana, e ela deve ser aceita e respeitada. A verdade é que a masturbação é uma ferramenta útil para a nossa saúde mental e física, e ela nos permite se conectar com o nosso próprio corpo de uma maneira mais autêntica e saudável.